Muitos homens já escreveram o seu nome na história, com seus avanços científicos, criações extraordinárias. O que não dizer de Noé, que fez uma arca que salvou sua família? O que não dizer da construção do avião, que carrega mais de 200 pessoas de uma única vez? São obras incríveis, trabalhos que deixaram registrado o seu nome na história humana, mas de todas as criações e obras que o homem já fez, nenhuma delas se compara a que o homem das mãos furadas já fez. Com excelência, ele praticou. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou. Jesus venceu e nós, através dele, temos o acesso à salvação com o Pai. E é sobre esta obra que nós vamos falar hoje. A obra do Filho. Este é o tema da 7ª lição da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer ter você aqui. Bem-vindo ao canal Lição, eu sou Lúcio Rocha e hoje estaremos estudando mais uma lição desta revista do primeiro trimestre, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. E hoje, na lição de número 7, com o tema A Obra do Filho, nós vamos estudar sobre aqui o textuário que está inserido em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A verdade prática diz: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora, a sua exaltação gloriosa, revelam que somente Ele é digno de toda a adoração e obediência. A leitura bíblica em classe desta semana está inserido em 2 livros da Bíblia. O primeiro é Filipenses 2, do versículos 5 ao 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus capítulo 9, versículos 24 até 28 diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Esta foi a leitura bíblica em classe, tá? E nós já vamos entrar aqui na introdução desta lição. Meus irmãos, eu já peço para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e também comenta e compartilha, tá, com outras pessoas, com outros irmãos. Muito bem, a introdução desta lição diz assim: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. E já entrando aqui no primeiro ponto da lição, nós já vamos comentar sobre a humilhação voluntária do Filho de Deus,
o primeiro subponto diz assim, a submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. O termo grego traduzido como sentimento é pronel, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo faz um convite aos irmãos para que eles sejam humildes e vejam Jesus como exemplo disso. Desta vez aqui, Paulo não disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não, Paulo aqui já colocou Jesus acima de qualquer referência, qualquer exemplo humano para os irmãos de Filipos se humilharem, sejam humildes. Deus, ele abate os soberbos e exalta os que se humilham. Esta é a lei de Deus. As coisas com Deus funcionam diferente. No mundo, você tem que fazer, você tem que buscar, você tem que estar sempre demonstrando que é. Mas com Deus, as coisas são diferentes. Por isso que a contramão do mundo é justamente a mão correta de Deus. Você anda na contramão de Deus, aí sim você estará andando certamente de forma correta, conforme este mundo. Mas nós temos um exemplo daquele que se humilhou a si mesmo. Quando este verbo pronel, no grego, quer dizer que ele humilhou-se a si mesmo, aqui está dizendo que Jesus, ele esvaziou-se, ele abriu mão de ser uma figura poderosa, alguém de poderes fantásticos, cósmicos e inabaláveis, uma pessoa indescritível em poder. Deus. Jesus, ele se humilha e assume a forma humana. Ele era perfeitamente homem, ele deu o exemplo em tudo. Humilhou-se até a morte por nossos pecados. Vamos no ponto 2, o esvaziamento de sua glória. Diz aqui, o apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2:6. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando a mesma natureza do Pai, preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, em Gênesis 3:5. Enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Então aqui é um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Isso aqui está se referindo de maneira da criação. O primeiro Adão, ele queria ser igual a Deus, como foi ofertado pela serpente, quando disse, se você comer do fruto, você será igual a Deus. Então, aqui, Paulo mostra que Adão quis ser igual a Deus. Já Jesus Cristo, sendo Deus, ele não quis o seu benefício próprio, mas antes ele se entregou por outros. Ele se entregou por amor dos seres humanos, os quais um dia haveriam de herdar a salvação por Jesus, né? Por ele mesmo. Então, aqui é algo bem simples de entender. A palavra kenosis assumiu a natureza humana de forma de servo. Então, aqui essa palavra kenosis no grego está se referindo a que ele assumiu a forma humana, esvaziou-se, kenosis, né? A palavra kenosis quer dizer esvaziou-se. Jesus, ele, sendo Deus, ele esvaziou-se da sua glória e se humilhou. Fazendo isso, ele realmente se humilhou. Jesus, ele se rebaixou como ser humano. Ele simplesmente abriu mão por mim e por você. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que ele se tornou servo. Ele era rei, príncipe, manda em tudo. O céu e a terra é de Jesus. Porque a Bíblia diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, é do Senhor. Mas Jesus, ele simplesmente se humilhou por nós. O evangelho de Marcos é justamente o evangelho do servo sofredor.
Então tudo isso tem um contraste com o Antigo Testamento. Se nós formos pegar o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10, o capítulo 3, vai falar ali da glória de Deus, os querubins que eles desaparecem quando o profeta diz que estava nas margens do rio Quebar e apareceu a semelhança de 4 animais, que veio um vento do norte e uma nuvem tempestuosa e algo do meio da nuvem saía como da cor de ambar, que ali a glória de Deus estava nos querubins. Então, desta forma, aparecendo os querubins, trazia também 4 aparências de rostos. Então, nós vemos aí que o Senhor Jesus, ele é representado no Antigo Testamento, na visão do profeta Ezequiel, os 4 rostos simbolizando as 4 partes do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós temos muito a aprender com Cristo, porque ele é o servo perfeito e nós estamos aqui para servir. A nossa obra não vai ser tão perfeita como a dele, mas o que fizermos para ele, com o máximo de cuidado, isso será aceito e nós receberemos recompensa junto ao Pai com ele. Muito bem. O subponto 3 fala da obediência sacrificial até a cruz. Diz aqui, a obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses 2:8. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado. E Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio da sua perfeita obediência em Romanos 5:19. Então, se nós formos falar da humilhação, do sacrifício de Cristo, caminhando em direção ao Calvário, Jesus ele tem todo o privilégio de ser o único com o nome acima de todo nome. Não é João, não é Pedro, não é Felipe, não é Lúcio, não é João Batista, não é ninguém. O único que tem o poder é Cristo, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Ele, o homem perfeito, foi quem conseguiu resgatar o homem da condenação eterna. Hoje nós temos a perfeita certeza de que Adão pecou, mas que Cristo nos salvou de volta. Muito bem, entrando aqui no ponto 2 da lição, tá? A segunda parte vai falar no ponto 1, o tópico 2, a obra redentora de Cristo. O subponto 1 vai dizer a ineficácia do sacerdócio levítico, que diz o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, levando sangue alheio, sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelo do povo. Em Levíticos 16, versículos 11 ao 15. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover o pecado. Então, se nós formos analisar o sacerdócio levítico, muita gente tem razão em dizer que realmente aquele sacrifício que foi feito hoje não funciona mais. Não adianta mais uma lei sacerdotal que venha a repetir os mesmos rituais. Não adianta, realmente não adianta. Isso aqui que os sacerdotes faziam era simplesmente sombra das coisas futuras. Que coisas futuras? O sacrifício que Cristo iria fazer. Esse sacrifício que os sacerdotes faziam anualmente não era o suficiente para perdoar os pecados. Os pecados eles eram encobertos, não eram perdoados. Ali, sobre a tampa do propiciatório, onde tinha os 2 querubins na Arca da Aliança, era aspergido ali de forma simbólica. O Cristo era derramado por nós. Então, aquele sacrifício não era suficiente, mas veio Jesus e ele fez o sacrifício perfeito. A si mesmo se entregou. E nós fomos comprados com o sangue mais precioso. Jesus Cristo, ele deu a vida
por nós. Ele sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, esse sacrifício foi perfeito. Ninguém nessa terra pode fazer um sacrifício maior do que esse, e nem tem amor maior do que esse, maior do que o amor de Jesus por nós. Ninguém nessa terra tem amor maior do que o de Deus. Vamos para o tópico, o subponto 2. O sacrifício único e suficiente. Fala aqui, na antiga aliança, oferecia-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, a expressão uma vez, no grego, apax, indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno, em Hebreus 10:10. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. O Calvário é o suficiente. Jesus é tudo. Tudo. Jesus, ele é tudo, tudo que nós precisamos para sermos salvos. Não adianta nós, ou o ser humano, buscar mediadores que sejam fora de Cristo. O único mediador entre Deus e o homem chama-se Jesus Cristo, homem. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele faz esta citação, que o único mediador é Cristo. Então não é necessário sacrifício humano, não é necessário você pagar quantias e mais quantias para que você possa ter perdão pelos seus pecados. A única oferta que foi aceita por Deus para a salvação de alguém, ela foi feita há 2000 anos. E o nome desta oferta chamou-se Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, Yeshua HaMashiach, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, por ele ser o homem perfeito, Deus perfeito, a oferta foi aceita. Jesus, ele é suficiente para tudo. Vamos entrar então agora no tópico 3 da lição, tá? Que fala a exaltação gloriosa do Filho. O primeiro ponto diz: recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2, versículo 9, parte A. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou. A palavra grega hyperipsonsen denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono, sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Então nós temos, a palavra hyperipesonsen, que denota uma elevação acima, que está ligada a uma obediência perfeita. Então, o fato de Jesus ter se humilhado, ele sendo Deus, não se exaltou. Ele sendo Deus, ele simplesmente abdicou das suas prerrogativas de poder, do seu conforto celestial, da sua honra como filho de Deus. Mas fez o contrário. Ele se doou para ser o sacrifício que nós precisávamos. Nunca, jamais, o homem chegaria ao sacrifício perfeito. Mas o que Jesus fez, a palavra grega hyperipesonsen, nunca, jamais, o sacrifício perfeito, essa elevação que só Deus poderia dar para alguém, nunca, jamais ninguém conseguiria. Então Cristo, ele conseguiu, ele se humilhou, se esvaziou de sua glória e se humilhou, se fazendo semelhança de homem para salvar o pecador.
hoje está assentado à destra de Deus, o Pai. E, como ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Enfim, Jesus, ele tem o poder nas mãos. Nós vamos entrar no ponto 2, aqui do tópico 3. O ponto 2 do tópico 3 diz assim: um nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9, parte B. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, de todo título que possa referir nessa era, no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas é uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Então, existe um nome que é acima de todo o nome. E um dia todos os joelhos vão se dobrar. Todo joelho se dobrará. Os dos céus, os anjos. Na terra, os seres humanos. Os debaixo da terra, os mortos e os demônios também se curvarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra grega onoma, ela representa autoridade, vai muito além. As expressões as quais nós usamos hoje para referir-se à autoridade de alguém, nunca, essa palavra onoma, no grego, ela expressa que vai muito além do que nós podemos compreender ou dar a honraria a alguém como sendo autoridade. A autoridade de Cristo, ela é imensamente suprema. Ela é algo que ultrapassa os limites da compreensão humana, mas ela refere-se a uma divindade. Jesus, ele é esta divindade. Então, toda esta honraria que homem nenhum jamais teve e nem terá jamais, esta honraria está em Jesus. No grego, onoma, que no português quer dizer caráter, autoridade, essência divina. É algo que nós não conseguimos mensurar o tamanho desta palavra, essência divina. Nós não conseguimos acompanhar dentro de um raciocínio humano, nós não conseguimos mensurar essa expressão em termos divinos. Vamos para o último ponto da lição, que fala sobre soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus, em Filipenses 2:10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo, em Apocalipse 2:36. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se trata de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, em Romanos 10, nos versículos 9 e 10, e compulsória, por aqueles que o rejeitam, mesmo que reconhecerão em juízo, em Romanos 14 e versículo 11. Diz ainda em Filipenses 2, versículo 11, Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam, em Hebreus 9, versículo 8. Essa vinda será em glória, poder e juízo, em Mateus 24:30. Sua glória será reconhecida por todos, para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Em João capítulo 14, versículo 2, 3 e Apocalipse 11 e versículo 15. Então Cristo, ele voltará em glória e reinará. E todos nós que o reconhecemos como o Senhor, como o Salvador, e que andamos em obediência para que Cristo seja aperfeiçoado em nós, ele reinará sobre nós. Aqueles que já partiram para a glória, eles virão a essa terra, ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então aí se cumpre, na minha
interpretação bíblica, eu acredito que Jesus está se referindo ao milênio, quando ele fala lá em Mateus 24 e 14, que este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Acredito que Jesus, eu acredito, não estou afirmando, mas isso aqui é uma visão minha, que Jesus ele estava se referindo ao momento no qual ele estabeleceria o seu reino milenar. Toda a terra vai reconhecer, toda a terra será governada por Cristo, todos os homens se submeterão à autoridade do grande rei, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Neste tempo, a maldade ela vai cessar. O inimigo será preso durante todo o período em que Jesus estiver reinando. Depois, ele será solto. Quando terminar os 1000 anos, ele será solto. Então, a Bíblia diz que ele vai enganar novamente as nações. E tantos como a areia da praia serão seduzidos e seguirão ao mal. Então, aqui eu vejo que essa interpretação de que o reino milenar será o fim de todas as coisas, onde Jesus vai reinar para sempre, porque ele é justamente merecedor, porque Deus o exaltou soberanamente. Então, nós estaremos com Cristo. E o reino milenar será a pregação final de que ele é um rei justo, um reino eterno, e ele tem a paz para todos. Como ele mesmo é o príncipe da paz. Ele é o rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Então, aqui nós já vamos finalizar a lição na conclusão que diz: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, oferecendo-se em sacrifício vicário para nos remir, e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue. Então, a nossa vida é para ele. Nós temos que honrar ao Senhor porque ele deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida para ele também. Dando a vida para ele como? Vivendo para a glória de Deus, vivendo para Jesus, sendo humilde como ele foi, sendo obediente como ele foi e sendo fiel até a morte. Jesus, ele está voltando para nos buscar, então ele é a nossa salvação, o seu sacrifício foi perfeito e nós temos agora uma chance de entrar no céu com Cristo. Então, meus irmãos, muito obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Quero agradecer a você e também pedir para que você entre no nosso próximo vídeo, a lição de número 8, que será lançado na próxima semana, para nós estarmos aqui, tá bom? Estudando a palavra de Deus com graça, com saúde, sabedoria e pela direção do Espírito Santo que nos dá a sua graça e misericórdia para estarmos aqui. Forte abraço, Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Amém.